Bem-vindos ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e a gente criou esse podcast para falar sobre assuntos polêmicos e assuntos também ligados ao esporte feminino e tudo que remete à realidade da mulher dentro do esporte. E para começar hoje, a gente vai falar sobre um dos principais assuntos que viralizou durante as Olimpíadas de 2024, que são atletas intersexo. E para isso eu convidei a Bruna Chaves para estar aqui com a gente hoje. Bruna, prazer estar aqui com você. Eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, saber um pouco mais do seu trabalho e o motivo de você estar aqui hoje, né? Meu nome é Bruna, como a Fernanda já me apresentou. Eu sou professora substituta na Faculdade Federal de Educação Física de Juiz de Fora. Então, eu tenho uma experiência que vem da dança. Então, eu fiz educação física, fiz pós-graduação na área da educação física, mestrado na área da educação física, mas foi o gênero que despertou em mim aquela vontade, justamente por conta da dança, de só as mulheres se permitirem estar nesse ambiente. E isso me trouxe, então, algumas questões. E aí, quando eu entrei no doutorado, você foi a pessoa que me deu, né, a dica desse tema de estudo. Eu lembro exatamente, inclusive na minha tese tem essa menção, que legal. Que você estava pesquisando as pessoas trans no esporte. Você me sugeriu, Bruna, por que você não pesquisa as pessoas intersexo? Isso, verdade. E eu fiquei completamente sem saber o que era. Aí eu lembro que você percebeu assim, aí você explicou assim, Bruna, as pessoas intersexo são aquelas pessoas que nascem com características biológicas de ambos os sexos. E aí eu falei, gente, olha que interessante, eu tô ingressando no doutorado e não sei o que é intersexualidade. Então, essa foi a minha questão norteadora. Então, eu fiz o doutorado, terminei no ano passado, pesquisando as pessoas intersexo no cenário esportivo. Legal demais, parabéns. Olha, eu não sabia dessa minha ajudinha, desse empurrãozinho para o seu doutorado, mas eu fico muito feliz mesmo. Gente, antes de começar a entrevista, eu vou falar para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, dar um like, compartilhar para qualquer pessoa que vocês acham que possa ter interesse nesse assunto, não só mulheres, porque aqui não é Clube da Luluzinha, e toda quarta-feira às 19 horas vai subir no nosso canal no YouTube e também no Spotify um conteúdo super legal aqui da Deixa Ela Treinar, tá? Eu vou começar com a primeira pergunta para a Bruna, que é a pergunta que não quer calar, né? Bruna, o que são pessoas intersexo? Como que fala essa nomenclatura? Explica pra gente um pouquinho melhor sobre isso. Então, eu acho que é muito importante a gente começar entendendo o que é intersexualidade, para depois entender dentro do esporte, né? Então, intersexo tem a ver com questões biológicas, né? Então, a gente está falando de sexo biológico. Então, são pessoas que vão nascer com características sexuais de ambos os sexos. Então, a gente tem dois pontos, macho e fêmea. Sim. Então, dentro dessa variedade, a gente vai ter pessoas que podem nascer com características dos dois sexos. Tá. Por quê? A gente precisa entender que o sexo ele tem a ver com várias questões, não só a genitália. Então, o sexo tem a questão do cromossomo, tem a questão da genitália, tem a questão das gônadas, tem a questão dos hormônios. Olha. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que ela é intersexo. Gente. Então, a intersexualidade ela pode ser descoberta em diversas etapas da vida. Então, quando a criança nasce com uma genitália que a gente chama de ambígua, que é uma genitália que você não consegue saber exatamente se é um pênis ou se é uma vulva, a gente chama de genitália ambígua. Nascimento, então traz uma série de complicações, e a primeira complicação o discurso médico fala que a gente tem que consertar esse corpo, ou seja, fazer uma cirurgia para que essa criança vire menino ou menina. Só que existem várias questões que impactam nisso. Por quê? Como é que você sabe a identidade de gênero de um bebê? Então, às vezes, eles corrigem essa genitália a partir do que eles imaginam ou o que eles acham que parece mais. Então, por exemplo, um micropênis ou um clitóris aumentado. Então, nem sempre é possível investigar as outras questões. Só um adendo, Bruna. Às vezes as pessoas não sabem a diferença entre gênero e sexo, né?
que seria gênero e o que sexo tem a ver com as características biológicas e fisiológicas, né? Mas gênero, eu vejo que muita gente confunde e não sabe o que é gênero. Então, identidade de gênero seria o que a pessoa escolhe seguir ao longo da vida, seria isso? Não só escolha, né, Fernanda? Porque a gente sabe que a identidade de gênero tá associado com aquilo que a pessoa se percebe, se vê. Só que culturalmente nós somos criados, educados dentro do sexo biológico. Então, um exemplo, você nasceu com um pênis, então você vai ser criado dentro de uma cultura masculina. E isso inclui corte de cabelo, cor de roupa, gestual, nome e diversas práticas ao longo da vida. Sim. Mesma coisa acontece com o sexo feminino. Só que, às vezes, a pessoa não se identifica com aquele sexo que lhe foi atribuído no nascimento. Só que esse sexo ele é atribuído pela genital. Olha. Ninguém pega um bebê e vai ver quais são os órgãos internos, não faz um exame de cariótipo porque é caro. Olha. E aí, quando chega na puberdade, que esse menino que nasceu com o pênis teria que desenvolver as características secundárias masculinas, engrossar a voz, etc., pelos, isso não acontece, não desenvolve. Aí que ele vai investigar e descobre que ele pode ser uma pessoa intersexo. Então, ele nasceu com uma genitália masculina, mas no desenvolvimento das características secundárias, sexuais secundárias, isso não acontece. E aí, ele é intersexo. O que acontece com a pessoa intersexo? Ela vai ter que fazer uma modulação hormonal. Ah, tá. Por quê? Porque se ele se identificou como menino, então ele vai ter que tomar hormônios para desenvolver as características masculinas. Mas se ele nasceu com um pênis e não se identifica como um menino, ele vai, então, nessa fase da puberdade, tomar hormônios para fazer uma transição. Então, algumas pessoas intersexo acabam sendo trans. Ah, tá. Entendi. Por quê? Porque houve a questão do sexo biológico, mas aí tem identidade de gênero, que é o que você falou. Entendi. Tá? Entendi. E a gente está falando, então, uma pessoa que nasceu com uma genitália comum, dentro do padrão binário. Quando nasce com a genitália ambígua, tem essa questão. Primeira dificuldade, essa criança nem sempre consegue ter um registro. E isso foi uma das brigas que a ABRAE, que é a Associação Brasileira Intersexo, conseguiu para que essa criança pudesse sair da maternidade com o campo do sexo marcado em ignorado. Porque antes isso não era possível. Nossa. Então a criança ela não existia, porque até se descobrir qual é o sexo verdadeiro, essa criança não tinha certidão, ela não tinha a certidão de nascido vivo, então ela não conseguia entrar com os registros, assistência da mãe no SUS, essa criança não conseguia nada. Até o exame de cariótipo sair e falar se é menino ou menina e então fazer a DNV. Agora, a ABRAE, depois de muita luta, conseguiu que essa criança saia da maternidade com uma DNV com marcado ignorado. Ah, sim. É um termo péssimo, mas melhor do que não existência, né? Com certeza. E aí o ignorado dá um prazo para que esse corpo possa ser descoberto, onde vai ter uma maior quantidade de características, e então, a qualquer momento, sem custo, essa família pode ir no cartório e fazer essa alteração. Entendi. Agora, só uma questão, Bruna. Você falou de intersexo, falou dessa questão dos órgãos sexuais. Seriam aquelas pessoas que antes eram chamadas de hermafroditas? Sim, só que o hermafroditismo é um tipo da variação intersexo. Entendi. Já vou falar que existem 150 variações intersexos. Gente, a Bruna trouxe um livro aqui, se quiser chegar mais ali para a câmera. Esse livro fala sobre o quê, Bruna? 150 variações intersexo, porque esse é o número registrado de variações que podem existir dentro do espectro da intersexualidade. Porque muitas das vezes a intersexualidade ela não é uma questão, ela tem questões conjugadas. Né? Então, por exemplo, o que aconteceu na Olimpíada que a gente vai falar posteriormente, mulheres XY. Sim. Então, as mulheres XY, isso pode acontecer em diversas síndromes, né? A mais comentada é a síndrome de Morris, mas nem sempre é só essa questão que traz um cariótipo de XY. Porque o que é a intersexualidade? Houve uma diferenciação na fase embrionária do desenvolvimento da questão sexual, ok? Inclusive pode ser genética. Olha. Tá? E aí, o que acontece? Esse corpo, como a gente disse, como essas são diversas as variações, pode ser descoberto em várias etapas da vida. E aí, já trazendo um pouco, tem pessoas, atletas, que não sabem que são intersexo.
Porque assim, quantas pessoas ficam fazendo medição de testosterona? Pouquíssimas, né? Então a pessoa só começa a atentar para essa questão quando ela está num esporte em nível um pouquinho mais avançado. Aham. Então, por exemplo, fui do amador, até o amador isso nem faz muita diferença. Fui para um profissional. Aí o meu rendimento vai começar a chamar a atenção. Se destacar, né? Talvez neste momento eu possa descobrir que eu tenho uma produção aumentada de testosterona. Só que ter a produção não quer dizer que eu faço a captação total. Então, uma das síndromes que a gente tem dentro da intersexualidade é a insensibilidade parcial ou completa da testosterona. Então quer dizer que eu posso ter um nível elevado de testosterona, mas não utilizar essa capacidade total e ser considerada uma pessoa intersexual. Exatamente. E aí, por exemplo, que a gente estava falando, uma pessoa que nasceu com uma genitália típica, na adolescência desenvolveu características normais daquele sexo lhe atribuído, só que na hora que vai tentar engravidar não consegue. Entende? Olha. Tanto para o homem quanto para a mulher, aí descobre que tem um testículo oculto, descobre que tem um ovário, descobre que tem um útero, porque é o que a gente está falando. Quantas pessoas, quando nascem, vão investigar todos os seus órgãos internos? Só que isso também acontece com outros órgãos. Tem gente que nasce com 2 rins, tem gente que nasce com várias questões. E aí, por exemplo, não são questões que chamam atenção porque não estão associadas à questão da sexualidade, do gênero, que a gente sabe que tem muito mais tabu. Né? Então, isso é uma questão que chama atenção. É tanto quando as pessoas falam assim, intersexualidade é uma questão que tem a ver com orientação sexual. Não tem nada a ver com orientação sexual. Né? E isso precisa ser trazido, as pessoas precisam entender, porque o que aquelas atletas passaram nesta Olimpíada, como aconteceu em outras também, é uma questão de falta de respeito com a individualidade. Ninguém questiona outras variações biológicas. Se você é mais alto, se você tem uma outra síndrome que te traz uma vantagem atlética, ninguém questiona. E se a gente for pensar, quem está lá em Olimpíada disputando esses melhores postos, esses melhores índices, eles têm que ter um diferencial. Claro, com certeza. Né? Eles têm um diferencial. E isso é uma vantagem biológica. Como a intersexualidade é. Então, se eu produzo uma testosterona diferenciada, tem essa questão de eu conseguir recebê-la ou não, é uma vantagem natural. Mas por que a gente caça essas atletas? Quais são as outras questões que estão dentro disso? Entendi. E aí, já falando um pouco do esporte, né? A gente está ainda vivendo esse momento das Paralimpíadas e mês passado a gente teve as Olimpíadas. Eu queria saber quais são, então, os principais desafios que os atletas intersexo hoje enfrentam para chegar e competir nos níveis profissionais. Para mim, o pior de todos é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento dos gestores do esporte, que é mais grave ainda, né? Porque no caso dessas duas boxeadoras, a gente viu claramente um impasse entre as instituições, né? A instituição do boxe, que não aceita um corpo intersexo em hipótese alguma, para eles não concebem a existência de mulheres XY. Só que isso geneticamente é provável como uma possibilidade, é provada a sua existência. Então eles consideram que essas atletas não podem competir. Ponto. O Comitê Olímpico, em função de todos os casos ao longo dos anos, já criou formas de regulação, de regulamentos para a elegibilidade dessas pessoas intersexo. Então a gente vai começar lá atrás. Por volta de 1928 foi quando houve a primeira verificação de sexo-gênero. Né? Porque eles queriam investigar se existiam homens se passando por mulheres para ter as vantagens. Então nunca houve uma investigação do corpo do homem. Sempre foi investigando mulheres para saber se essas mulheres não eram homens se passando por mulheres para ter vantagens. Então, quando começa esse processo, o que acontece? É uma investigação, inicialmente, de um atestado médico de que você era mulher. Depois, eles passam por um processo de uma banca de desfile nu, uma banca de especialistas, onde essas atletas passavam peladas. E aí, depois disso, eles passaram por um teste de cromatina sexual,
Depois eles passaram para um teste de PCR. E aí, por volta dos anos 2000, eles entenderam que era, além de ser muito caro, imagina testar todas as mulheres de uma Olimpíada, né? E muitos desses testes davam erro. E aí, por exemplo, quando o teste saía, se essa mulher fosse XY, ela era tirada dessa competição. Entendi. Entendeu? Porque quando era o teste do cariótipo, se fosse uma mulher que, por exemplo, tivesse... Porque nem sempre existiam os exames de sangue específicos como acontece hoje. Quando chegou no ano 2000, eles baniram todos os testes. E os testes, eles vinham muito do Comitê Olímpico Internacional, mas também muito cabeceados pela Federação Internacional de Atletismo. Porque foi no atletismo os primeiros casos de mulheres que chamaram atenção pelas suas corporalidades mais masculinas, pelos seus desempenhos. Normalmente são esportes individuais, né? Que eles começam a se destacar mais. Mas aí também a gente entra naquela questão da dificuldade da inserção da mulher no esporte. Sim. Né? Todo esse debate, toda essa discussão, porque a mulher, ela não pode estar próxima do rendimento masculino. Ela não pode passar na frente do homem, hipótese nenhuma. Na cultura e na teoria, né? Na teoria. Porque hoje a gente sabe que... E aí, cada vez que uma mulher tem um desempenho diferenciado, que eles entendem que não é para a mulher, porque o corpo da mulher é frágil, essa mulher, então, chamava atenção e ela era investigada. Olha, e hoje a gente ainda vê isso, né, Bruna? Eu lembro quando eu dava aula em escola e uma menina jogava bem futebol, os alunos falavam assim, nossa, professora, ela joga igual homem. Exatamente. Né? Então, a gente entende que o cenário esportivo é um cenário binário, né? Onde existe essa disputa e essa manipulação dos homens de manter essa... Como é que eu vou falar? Hegemonia. Então, é um lugar de perseguição ao corpo da mulher atleta, né? E aí, quando a gente pega um corpo intersexo, que tem uma produção diferenciada de testosterona, a gente vai falar da testosterona porque a testosterona é, para o esporte, o principal marcador. Sim. Só que a gente também já sabe que essa molécula sozinha, ela não é nada. Ela depende de uma série de fatores para que ela tenha eficiência. Inclusive, tem estudos que mostram homens em período de competição com testosterona muito mais baixa do que antes da competição. Olha. Em níveis até mais baixos que de mulheres. Né? E eles ficam muito preocupados com esse nível. Mas é porque precisavam achar um marcador. E o marcador da diferença entre homens e mulheres dentro do esporte sempre foi a testosterona. Ah, entendi. E aí, quando a gente percebe essas políticas, a partir do ano 2000, para de investigar de forma direta e começa a investigar os casos suspeitos. E aí piora a situação. Entendi. Porque cada vez que você tem uma atleta com um diferencial de rendimento, essa atleta é investigada. E aí a vida dela é exposta de uma forma e muitas vezes nem ela sabia da sua condição intersexo. Ela só descobre quando ela é submetida a uma série de exames e aí eles falam, você é intersexo. Só que a partir daí, o que se faz com isso? Primeiro, essa pessoa foi exposta, foi julgada, né? Ela é vista como uma fraude, sendo que tudo que tem ali é uma questão natural. Sim. Então, a gente tem, entra na era dos regulamentos, a gente tem o primeiro regulamento em 2011, depois 2018, depois 2023. Então, as políticas estão melhorando com o passar dos anos, digamos assim, ou não? Depende do ponto de vista, né? Sim. O que a gente percebe é que existe uma cobrança para que estudos sejam feitos. Sim. Né? Porque se eles falam que a testosterona é um marcador, qual a evidência científica para que ela seja um marcador? Só que até hoje não existe nenhum estudo científico que comprove que uma produção aumentada de testosterona traz um rendimento. Sim, entendi. Entendeu? E aí, por exemplo, eles foram mudando ao longo dessas políticas o percentual permitido da testosterona para essas mulheres com variações intersexo. No regulamento de 2006 não existia valor. O de 2011 a gente tem 10 nanomol por litro de testosterona. Depois a gente desce para 5 em 2018 e agora desce para 2,5 nanomol por litro. Mas isso vale para todas as mulheres? Para as mulheres que têm variação intersexo. Para todas as mulheres. Todas as mulheres. Todas as mulheres. E as mulheres que produzirem uma taxa maior, independente se é por variação intersexo ou não, que na maioria das vezes ela vai ter que fazer uma hormonização para baixar esse nível.
até 12 meses antes da competição. Nossa, entendi. A gente tem várias atletas intersexos, tem a Caster, né? Quais outras que a gente pode citar? Então, a gente tem várias, mas assim, que foram fundamentais para esse processo. Inclusive, a gente fala que esses regulamentos foram nascendo a partir delas. Em 2009, vem Caster Semenya, que faz com que esse regulamento de 2011 venha com essa especificação da quantidade da testosterona. E aí, em 2015, a Dutchand, que foi uma atleta que foi afastada por conta da sua produção aumentada de testosterona, ela entra na justiça e ela consegue provar que, como a variação dela é uma variação natural biológica, que ela não tinha o direito de ser afastada. Então, ela retoma, ela consegue que o regulamento de 2011 seja suspenso. Por isso que em 2015, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve essas atletas todas podendo competir, porque o regulamento estava suspenso. Entendi. Esse regulamento ficou suspenso até 2018, porque foi o tempo que a Corte Arbitral deu para que a Federação Internacional de Atletismo provasse que essa testosterona fazia diferença. Só que muito se questiona sobre os estudos que eles trouxeram para esse processo, porque esses estudos foram questionados por outros especialistas. E, inclusive, esse estudo ele foi revisto posteriormente. Então, em 2015, todo mundo volta a competir. Só que em 2018, eles não podiam manter o regulamento de 2011. O que eles fazem? Eles trazem um novo regulamento, porque o outro estava suspenso. Mas ninguém falou que eles não podiam trazer um novo regulamento. Eles trazem. E esse novo regulamento, ele traz, além da questão da testosterona, quais eram as provas do atletismo que essas atletas não podiam participar. Exatamente as provas que a Dutch e a Caster Semenya participavam. É porque eles vão moldando à medida que vão aparecendo atletas com essas características, né? É tanto que outras federações nem discutem a temática. Porque ainda não tem nenhum atleta intersexo. Não tem. Então espera vir, ou quando vem, tenta manusear, fazer a gestão desse corpo de uma forma mais debaixo dos panos, mas tem questões que vêm à tona, não tem jeito. Sim. E o COI, ele tem 2 regulamentos, mas totalmente baseado naquilo que a World Athletics faz, que é a Federação Internacional de Atletismo. O regulamento de 2023, ele vem ainda pior, porque ele tira uma série de questões, inclusive esse 2,5 para essas atletas. Então, muitas dessas atletas, a Caster, tem mais 2 quenianas que tiveram no pódio com a Caster Semenya em 2015, que não estiveram nessa competição, nem de Tóquio, nem de agora. Olha. Então, a gente percebe que esses regulamentos, eles falam de uma gestão de um corpo, que é um corpo que não tem respeito, ele não pode existir. E muitas dessas atletas têm essa insensibilidade parcial ou completa. Entendi. Só que imagina como que essa atleta vai brigar contra essa instituição. Como que essa atleta vai ter... E muitas dessas atletas, ou a maioria delas, vêm de países muito subdesenvolvidos. Né? Como é o caso da boxeadora, né? Sim. Que a mídia fez um alarde gigante. A gente não vê nenhuma atleta europeia sendo questionada com relação ao seu desempenho, a sua estética. Mas quando é uma queniana, uma africana, uma atleta, na maioria das vezes, negra, e desses países do sul global, elas são investigadas, elas são caçadas, porque são países onde o esporte é a única forma de existência dessa pessoa. Então, quando a gente pega os casos, e a tese eu trouxe um pouco disso, né, porque a gente pegou atletas amadoras, intersexo, e conversamos com o que as pessoas do alto rendimento passaram. Várias dessas atletas, quando elas foram descobertas dentro da intersexualidade, ou elas tiveram que fazer procedimentos para tirar esses órgãos que eram responsáveis por essa produção de testosterona, na maioria das vezes os testículos ocultos. Sim. Elas tiveram que passar por hormônios completos, e aí de repente você tem uma produção natural, entra numa harmonização que não é natural, então os efeitos colaterais são muito grandes nesses corpos. Então essas atletas nem sempre conseguem se manter no esporte. Que loucura. Então elas são afastadas, a gente tem algumas que já tentaram suicídio. Que é a vida delas, né? Exatamente. É a profissão delas, digamos assim, né? E ser atleta de alto rendimento é seu estilo de vida, E a forma como a mídia traz é uma forma de fraude. E não existe fraude. O meu corpo... Vamos pegar um exemplo clássico.
Você tem uma amiga que qualquer coisa que ela faz na academia, ela define inteira. Sabe aquele corpo com baixo percentual de gordura? Natural. Essa pessoa tem uma produção diferenciada de testosterona. Se ela é intersexo ou não, a gente não pode afirmar. Mas é diferente. Sim. Só que é uma diferença natural. Aham. E por que as pessoas não questionam? Sim. Porque o nome intersexualidade tem essa associação com a orientação sexual. Aí vem a questão do preconceito. Sim. Né? E aí você me perguntou do hermafroditismo. É um tipo de variação. Porque o hermafroditismo, ele é quando existe a genitália ambígua, né? Então a pessoa pode nascer com os órgãos femininos e masculinos, as gônadas, ou a genitália ambígua, masculino e feminino. Nem sempre é uma genitália totalmente formada, tá? Depois disso, eles começaram a usar o nome intersexualidade. Porque foi descoberto num artigo científico, através de pesquisa com animais, que existiam animais que tinham variações entre os dois sexos. Olha! Então, começou-se a trazer esse estudo para o ser humano. Depois eles teve um consenso em 2005 em Chicago, onde reuniu-se uma quantidade de médicos para discutir a temática, porque era muito grande o número de casos, e aí eles começaram a usar distúrbios do desenvolvimento sexual. Em 2016, eles fizeram um novo consenso e reavaliaram para diferenças do desenvolvimento sexual. Porque a intersexualidade, ela sempre foi associada à doença, um corpo a ser corrigido. E, na verdade, não é. Eu posso nascer com uma variação intersexo, que eu só vou descobrir na puberdade, e isso não interferir em nada na minha identidade de gênero, na minha orientação sexual, e eu conviver com isso. Como é o caso de várias pessoas, inclusive as pessoas que têm essas questões de dificuldade de menstruar, da fertilidade. Isso tudo podem ser questões associadas ao desenvolvimento da diferenciação sexual. Quando existe um risco à saúde, por exemplo, nasceu com o canal da uretra fechado, e etc. Ok, a gente parte por uma cirurgia, porque aí é saúde. Sim. Mas é um absurdo eles quererem operar bebês. Sim. Bebê não faz sexo, criança não faz sexo. E nem sabe qual vai ser o gênero, né? A orientação sexual, nada E aí disso. os médicos falam assim, ô mãe, ô pai, como é que você vai tirar essa criança do hospital sem ela ser um menino ou ser uma menina? Isso não é possível. Então vamos consertar esse corpo para que ele se enquadre. Aí eles vão lá e constroem uma vagina ou constroem um pênis num bebê. Essas cirurgias, quase 80% delas não são eficientes. Porque essa pessoa passa a não ter nenhuma terminação nervosa. Nossa! Então, quando essa criança vira um adolescente, ele pode não se identificar com esse sexo biológico atribuído. Se ele quiser passar por uma transição de gênero, nem sempre ele vai conseguir fazer uma nova cirurgia. Nossa! Porque tem cirurgias que não são reversíveis. E aí, pior do que isso, imagina uma pessoa que não tem nenhuma sensibilidade. Como que essa pessoa vai ter uma vida sexual saudável e ativa? Então, a indicação é que se espere, caso seja uma genitália ambígua, espere essa criança demonstrar a sua identidade de gênero. E a partir daí, se possível, a adolescência para ver quais são as diferenças do desenvolvimento. Para onde que esse corpo tende mais? Entendi. E tem uma faixa etária, assim, que é, digamos, melhor momento para tomar essa decisão, porque se tiver que fazer uma cirurgia de redesignação sexual? Vai depender muito de qual é a síndrome e a genitália. Por exemplo, tem genitálias que são muito sutis. Um clitóris aumentado, a pessoa vai chegar até na puberdade com isso tranquilamente. Agora, um micropênis, quando chegar na fase dos 7 anos, isso já pode começar a incomodar mais essa criança, por causa dos amiguinhos, do bullying. Então, depende. Por isso que essas famílias, essas crianças, elas têm que ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. Que oriente, principalmente, essa questão da espera. A Dione é uma ativista intersexo, ela nasceu com um micropênis, ela foi criada como um menino, na adolescência ela desenvolveu as características secundárias femininas, ela cresceu o peito, ela é uma menina, e ela tinha identidade de gênero feminino.
E aí, o que ela fez? Junto com a família, ela passou por uma transição para se tornar uma mulher. Ah, tá, entendi. E aí, mesmo ela já tendo essas características secundárias femininas, só que onde ela convivia, as pessoas não entendiam que aquilo era natural. Ela ter crescido o peito, ela não ter desenvolvido os pelos. Então, entendiam que era ela querendo virar mulher. Ela fala que ela foi perseguida, ela foi apedrejada, na escola ela foi caçada. Que loucura. E a Dione foi uma pessoa que teve uma prática esportiva a vida toda. Só que ela, homem. como homem, mas sempre jogando com as mulheres. Olha. Quando ela foi para lutas, ela falou pra gente que ela não teve condição de chegar no alto rendimento, porque para ela se inscrever nos concursos, ela tinha que mostrar a identidade. E a identidade dela era masculina. Ela não tinha feito ainda a alteração social. E aí, como é que ela ia para um evento com a corporalidade feminina? Ela já performava uma mulher, porque ela tinha desenvolvido os seios, toda essa questão. Como é que ela ia para essa competição? Então, lutar com homens, né? Exatamente. E aí, muito do que a gente percebe na tese, que acontece lá no alto rendimento, que chega no amador, é isso. Esses atletas, esses corpos intersexos, eles não chegam, muitas das vezes, no alto rendimento por essas questões, que seja de vestuário, de regulamento, de inscrição em campeonato. Essa pessoa não pode estar nesse lugar. Olha. Entendi. Então, como é que ela vai chegar no alto rendimento? E aí, essa condição, ela é velada. Sim. Por exemplo, os médicos, quando operam um bebê, eles falam para os pais assim, não conta. Lá na fase adulta, se ela tem algum comprometimento, que ela tenta investigar, o médico fala, mas você já passou por uma cirurgia. Nossa. Não, mas ninguém me contou. Então, é uma condição velada. Muitas das atletas não falam pela questão da exposição. Quando descobrem, ficam completamente presas a esse silêncio. Né? Então, quando acontece o que aconteceu com essas duas atletas nesta Olimpíada, toda Olimpíada a gente tem algum caso. Apesar de toda a questão da violência que elas sofrem, é uma forma de que mais pessoas conheçam. Sim. E é muito interessante, quando esses casos aparecem, o aumento no número de publicações. Na área científica, na área acadêmica? Científica, acadêmica. Por exemplo, em 2009, a gente teve quase 30 artigos falando do caso da cartessemenia. Né? E assim vai acontecendo, como agora a gente já tem um aumento da publicação. Por quê? Porque mais pessoas começam a querer entender o que é essa temática. Mas, infelizmente, junto com isso, vem todas as fake news, todo o preconceito. Eu vi postagem de vários médicos falando que não existe uma mulher X, não pode existir uma mulher XY. Nossa. Como uma pessoa faz uma faculdade de medicina, não entende que geneticamente é possível. E, Bruna, como que você acha que a mídia trabalha com isso? Se ela pode ajudar de alguma forma, se ela atrapalha de alguma forma dentro aí do que você vem acompanhando? Então, eu acho que existe ainda um interesse capitalista do que deve ser posto. Então, a forma como, por exemplo, aconteceu com essas boxeadoras, foi plantada a ideia de que ela era trans. Para chamar atenção. Para chamar atenção, e porque o trans ele não tem espaço nenhum dentro desse mercado, desse lugar. Tanto é que eu acho que esse ano não teve nenhum atleta trans. Porque o que eles colocaram? Que se, nesse último regulamento, se ela não tivesse, se a transição dela tivesse sido posterior à puberdade, ela não podia participar. Ela tinha que ter feito todo o processo antes. Ou seja, ela tem que ter passado a puberdade no sexo que ela quer competir. No Brasil, né, ou digamos, aqui pelo menos até então, até pouquíssimo tempo atrás era considerado doença. Então tem poucas pessoas, de fato, né, que já tem essa transição antes da puberdade. Então esquece, né? Não, completamente, porque os pais não entendem. Eu falo que o olhar dos pais deveria ser o primeiro cuidado com essas pessoas. Sim. Você consegue saber, o seu filho de 5, 6 anos, a identidade de gênero dele. Sim. Só se você não quiser ver. Começam os sinais, né? Completamente. A forma como gosta de brincar, o tipo de brinquedo. E isso não tem a ver com o que você tem em casa, tem a ver com o que a criança traz. Sim. Né? Existem os marcadores, que é o que a gente quer. Você só compra brinquedo de determinado sexo para o seu filho, determinado gênero. A escola induz isso, mas mesmo assim a criança mostra. Então, se você não quer perceber, tudo fica mais difícil. Mas então, a gente não teve trans.
É verdade. Né? Uhum. Então, tem a ver com esses regulamentos de elegibilidade mais criteriosos. Mas quando a gente pensa que a mídia, ela planta aquilo que é interessante para ela, e aí eu não sei se realmente é válida a informação, já haviam saído informações sobre essas boxeadoras a partir das competidoras que já estavam com medo, porque sabiam que elas tinham rendimento, antes mesmo da competição acontecer. Sim, verdade. Então, existe toda uma manipulação de eu quero desconstruir a imagem daquela pessoa e eu faço isso a partir do gênero, né? Porque é onde vai pegar, é onde vai dar ibope. Porque se falasse qualquer outra coisa, não daria a repercussão que deu. Sim. Então, existe esse interesse. Eu planto aquilo que eu quero que venda, eu quero aquilo que as pessoas consumam. Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu também acho que a mídia, ela trouxe vários pontos importantes, que foi a desconstrução. Não é trans, é intersexo. E aí algumas mídias conscientes, né, assim, de qualidade, explicando o que era a intersexualidade. Que foi muito interessante. Sim. Né? Então, assim, trazer para o debate, eu acho que é o mais importante. Porque a gente precisa aumentar a visibilidade dessa corporalidade. E o entendimento de que ela é uma corporalidade natural, como o corpo macho e o corpo fêmea, é o ponto de partida. E vou fazer uma pergunta para você. Como que você acha que essa comunidade intersexo, né, de atletas, ela pode ser apoiada e representada dentro e fora do esporte? Porque a gente sabe que o esporte, ele é só um pedacinho da nossa sociedade, né? E só que o esporte tem a questão do rendimento. E aí isso fica muito mais em evidência. E como que você acha, então, que a comunidade intersexo, ela pode ser apoiada, né, dentro da sociedade de uma maneira geral? Porque eu vejo que muitas pessoas, né, profissionais, não estão preparados para lidar com as pessoas dessa diversidade de gênero. Então, eu acho que a gente tem várias organizações mundiais que lutam pelo direito da pessoa intersexo. No Brasil, a gente tem a ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, que está à frente de uma série de lutas. Então, o primeiro ponto é essas entidades que estão representando essas pessoas. Então, conhecer o trabalho delas, né, estar seguindo a página delas, isso tudo é importante, né? Porque você e apoiando financeiramente, porque elas são entidades que precisam de recursos para ajudar as pessoas que elas assistem. Legal. Por exemplo, a ABRAE, ela assiste uma série de famílias intersexo. Essa assistência, ela é com medicamento, porque tem crianças intersexo, tem adolescentes intersexo, que precisam de ajuda financeira para os hormônios que tomam, para os medicamentos, para cirurgias. E tem essa questão do acompanhamento psicológico, que é fundamental para essas famílias. Então, a ABRAE tem advogado que ajuda, tem psicólogo, tem médico, uma associação de pessoas que trabalham de forma voluntária, né, para ajudar a assistir essa família. Hoje, eles assistem 2.000 famílias. Só que se você pensar, pelo tanto de gente, a incidência de intersexualidade de pessoas intersexo é comparada ao número de pessoas ruivas. Olha. 2% da população mundial. Então, é muito mais comum do que a gente imagina. Mas como tem essa quantidade de variedades, tem pessoas que passam, como eu disse, a vida inteira sem saber que elas são intersexo. Entendi. Né? E aí eu posso ser intersexo e não saber. Então, por isso que essa estatística, a gente imagina que ela ainda é maior. Nossa. Entende? E aí, como é que você ajuda? Você ajuda conhecendo a temática, entendendo o que é um corpo intersexo. Nós, profissionais de educação física, falando para os nossos alunos, seja na graduação ou no ensino médio, que esse corpo ele existe, ele está presente, que ele tem que ser respeitado. Sim. Né? E aí a gente começa a pensar assim, toda menina que tem mais força é intersexo? Não tem nada a ver isso. Ela pode ser, sim, uma pessoa que produz mais testosterona, pode sim colher alguns benefícios disso, pode. Mas não a ponto de precisar afastá-la, ou ela não pode jogar com as meninas porque ela é muito forte. Porque é isso que essas crianças ouvem, esses adolescentes hoje. Ah, você não pode jogar com a minha filha porque você é forte. Nossa. Entende? E às vezes abandona uma vida de atividade física também por isso, né? Por traumas da infância. E aí, por exemplo, a escola, a educação física escolar, que tem que ser acolhedora, é lugar de exclusão desses corpos. E aí muitos dos meus entrevistados falaram assim, os meus amigos me aceitavam, eu podia jogar com as meninas, podia jogar com os meninos, mas quando a gente ia para um jogo que era aberto ao público, eu ouvia lá da arquibancada, sai daí, esse não é o seu lugar.
Nossa. Entende? Como se eu não pudesse pertencer. Mas eu vou pertencer ao quê? A gente não acha que criar uma terceira categoria seja um indicado. Vai segregar. Vai segregar, né? E o objetivo é entender que da mesma forma que eu tenho pessoas que são muito rápidas, eu tenho pessoas que são medianas e menos rápidas, eu tenho os corpos que vão ter performances diferentes. E olha, essas atletas intersexo, que são desses países que a gente já falou, do sul global, elas não têm investimento em termos de centro de treinamento, não tem pesquisa dentro do treinamento dela, coisas que os países de primeiro mundo têm. Por isso que o rendimento delas incomoda também. Sim, né? com Porque certeza. o que é mérito delas. Não é um tênis diferenciado, não é um centro de treinamento de pesquisa que os países do primeiro mundo têm. Olha. Então, são muitas questões que a gente tem que trazer quando a gente pensa nessa corporalidade diferente. Entendi. Bruna, infelizmente, a gente está chegando no final desse episódio. Eu ficaria com você aqui, cara, muito, muito tempo, porque é um assunto bem interessante. E se a gente tiver a oportunidade, você volta pra gente falar um pouco mais. E agora a gente vai fazer uma dinâmica de um bate-bola bem rápido, é papum, tá? Eu vou mandar, você responde. Ok. Tá bom? Vamos lá. Um mito sobre intersexualidade que você gostaria de desmistificar. Que pessoas intersexo são necessariamente pessoas trans. Joia. Se você pudesse treinar com qualquer atleta, vivo ou morto, quem seria? Semenia. Ah, legal. Uma música que você gosta pra treinar? Eu gosto de samba pra treinar. Samba, gente, samba pra treinar. Ok, tudo bem, sem julgamentos. Se você fosse escrever um livro, qual seria o título? Atletas intersexo no esporte. Que legal. Você pensa em escrever? Como é que tá? Então, a gente está lançando junto com a Brai agora um livro sobre pessoas intersexo e cada capítulo pegou uma área. Então, tem saúde, tem esporte e nesse capítulo do esporte a gente escreveu. Ah, que legal. Então, já vai sair agora uma contribuição da gente dentro desse livro que a Brai vai lançar. Bacana demais, Bruna. Bruna, a gente chegou no final aqui do segundo episódio do Deixa Ela Falar. Eu quero agradecer demais a sua presença. Acredito que foi, assim, esclarecedora, enriquecedora, para a gente conseguir trazer esses assuntos para a sociedade, que são debatidos dentro da área acadêmica, que muitas vezes não chega no senso comum, mas que tem um papel fundamental para a gente conviver muito bem em sociedade. Quando eu comecei a estudar os atletas transgêneros, eu fiquei abismada que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais, é o país que mais consome esse tipo de pornografia, e isso é um absurdo, né? Justamente por preconceito, por falta de informação. E aqui no Deixa Ela Falar foi muito interessante a sua participação. Quero agradecer demais. E se você quiser deixar algum recado para quem está assistindo agora, para te achar, para achar a sua tese, as produções que você tem já publicada, esse é o momento de você fazer o seu jabá. Então, eu quero convidar vocês para seguir a página da Abrai, abrai.org.br. Lá na página deles, eles têm várias campanhas, saem vários artigos informativos. Então, tem também a possibilidade de fazer doações para ajudar essa instituição. Olha. Cada vez que eles lançam um livro como esse que a gente trouxe aqui, o outro que vai sair, eles colocam lá. Então, assim, acompanhar informações que são verdadeiras, né, cientificamente falando, e que tem um relato das pessoas, já é uma forma de ajudar. Legal. E agradecer mais uma vez a oportunidade de falar. Eu entendi que o meu papel e o papel político da minha tese era trazer visibilidade para essas pessoas. E sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço. Eu acho que o espaço é fundamental. A gente precisa combater a ignorância. Sim, isso mesmo. Esse é o ponto da gente ajudar essas pessoas para que elas possam ter direito de existir e de ser. Perfeito, Bruna. Obrigada, viu? Gente, então é isso. A gente fica por hoje aqui. Segue lá o nosso canal, dá o seu like, compartilha para o máximo de pessoas que vocês puderem e deixa ela falar.